queria agradecer aí o pessoal da vigilância, né? O Felipe, o Dr. Homero e a Fernanda, né? Que vai nos trazer aí um pouco de informações, né? Coerentes, informações que a gente fala que é de fontes seguras, né? Porque nessa história que a gente está vivendo aí tem muita fonte sem origem e dando informações mais diversas possíveis, dizendo que até polícia prendendo gente na rua, cada hora sai uma notícia diferente. Então eu pedi aí, em nome da Sescofran, para a gente estar batendo esse papo aqui, né, dando um posicionamento aí da como vai ser as fiscalizações, como vai ser a visão, né, da vigilância sanitária perante esse momento que a gente está vivendo. Mas antes disso, eu vou começar. Eu acho que vai começar a chegar mais gente conforme vai aparecendo. E quem tiver com os microfones abertos, era bom fechar, né? Sempre no contato para a gente ver. Bom, a Sescofran, né, já está engajado nessa combate ao Covid, né? Então a gente já tem essa divulgação aí de sempre use máscara, né? Lave as mãos e com os óculos gel. A gente está sempre anunciando isso e fazendo essa atitude que faz bem para nós e para o próximo. Essa iniciativa, a gente vai tentar não viralizar isso, não disseminar mais, já está rodando, ok? Então é a nossa proposta aí. Estamos lá também atendendo a Sescofran, toda segurança. Se precisar, a gente está atendendo lá. Lógico, é só agendamento. Quase a gente não tem muito público, mas quando tem, tá as meninas aí também para lá, beleza? Pode passar, Bruno. Só um detalhe, o atender ali é por causa de hoje a gente tem um negócio do certificado digital, que não para, né? Porque a certificação digital hoje exige da gente direto fazer a certificação digital e não está parando. E os empresários, mais do que nunca, precisam dessa informação. Okay? Bom, vamos lá. A campanha que a gente está fazendo, que iniciou agora dia 1º/7, é a campanha Dois Santos, né? Salve Vidas. Então, a 1º/7 a gente já inicializou. Nós vamos, essa campanha é a campanha que a gente sempre fazia no mês agora de agosto, por aí. Mas a gente está fazendo antecipado, porque a gente está vendo aí que está tendo muita necessidade de hemocentro, com essa vamos supor, retenção aí do vírus. Tem muita gente que não está doando, a gente está liberando. Então, a campanha começa agora, então convido todo mundo aí que está nos assistindo aqui na live, o escritório e fazer a campanha. E como vai ser? Não vai ser aquela que a gente tinha um dia para ir por escritório, não. Vai poder ir em qualquer momento, qualquer hora, sábado, ou hora que o Hemocentro puder fazer a agendamento, né? Porque está sendo por agendamento. E quando estiver lá, a gente vai, quem for doar, fazer uma foto, né, da doação e um videozinho, porque a gente sabe que essa campanha vale as pontuações para o nosso clube aí de ações, né, de cada escritório, para ter qual escritório que fez mais ações ou menos ações, que para o final do ano aí a gente ter o escritório mais entidade mais social, que ajudou mais e assim por diante. Então, está disponível aí, é só ir lá e fazer a doação de sangue. Então, eu aconselho aí até começar já, porque está tendo muita necessidade. Vamos nessa. Passa aí, Bruno. Aqui o recadastramento, só queria reafirmar vocês aí que estão na live com a gente, que é dos associados Scofran, né? Os associados, hoje, a gente está fazendo um recadastramento com algumas informações importantes, até para a gente poder trazer números e informações, e ainda está de brinde aí, vocês estão ganhando, quem preencher vai concorrer a um HD externo de 1 terabyte, portátil, para você fazer backup aí dos computadores, beleza? Pode passar. E até ter dia 15/7 para fazer o recadastramento. Beleza, pode passar. O curso do SPED, né, que a gente está oferecendo aí, também está à disposição.
é só falar com as meninas, é só mandar lá para atender o SPED SF, que termina esse mês, se não houver nenhuma prorrogação, beleza? Então, quem ainda tiver dúvida e tiver querendo aprender, está disponível lá, a gente tem um desconto para associado legal, e vamos trabalhando aí. Beleza, vamos lá, passa para frente. Tem uma live também, vai ter uma live dia 21/7, às 16 horas, sobre transações fiscais. É uma nova lei que está mudando aí também, mais uma lei que está trazendo outras situações referente à fazenda pública, os litígios com a fazenda pública sobre essas transações fiscais. Então, a lei 13.988 de 2020, tá? Vai ser com o advogado Breno Arquete Mendes. Então, aqui está o currículo dele. Quem quiser participar, vai estar na live dia 21/7. Queria também falar que no dia 21/7 vai ter a nossa reunião da Assuscofran, todos associados. A gente está acabando só de confirmar aí o horário, mas já vou adiantando que vai ser no dia 21/7. Pode passar, Bruno. Beleza. Queria só agradecer. Essa foi a campanha de arrecadação das campanhas do agasalho, 1.500 peças. Beleza? Aqui estão todos os escritórios envolvidos. Parabéns aí a todos que estão aqui nessa lista. Obrigado mais uma vez aí aos associados, que a gente fez uma campanha legal aí e já antecipamos a campanha do agasalho, que era para estar começando agora. Pode passar, Bruno. Contador Solidário, que a gente arrecadou aí 9.550 para bater uma nossa meta referente ao Hospital do Câncer, uma doação importante para fazer a pistola de coribiópsia, que é para fazer uma forma menos invasiva, né, o exame de câncer de mama, né? Então, a gente está aí, mais uma vez agradecer a todos os escritórios que participaram, tá aí a relação de todo mundo, fico grato aí e pode passar, Bruno. E obrigado aí por tudo e a gente vai começar. Então, pode voltar aí, Bruno. Vamos lá, põe a tela aí, deixa eu ver aí. Bom, pessoal, então quem está aí já teve bastante gente que entrou, né? Mas a live que a gente vai fazer é de orientação, tá? Tá aí o Dr. Homero, né? É uma honra aí, a gente tá aí para a gente poder estar nos auxiliando. A Fernanda, né? Que também vai ajudar a gente a ver como vai ser a proteção. E o Felipe, né? Que é da parte da secretaria da vigilância lá, que ajuda a gente a direcionar a fiscalização, como ela vai ser. Então, eu pedi essa live para tirar essas dúvidas. E o contador ânsia em conhecimento. Vocês estão vendo aí que já tem leis novas, que a gente está aqui tentando que vai fazer aprender, e cada dia é uma coisa diferente. E o que a gente entende que na live dessa parte da associação é que a gente está falando com escritórios que vão falar com N clientes aí dentro dos escritórios, que um escritório tem 100, 200, 50, 80, depende do tamanho do escritório, e a gente vai estar tentando auxiliar o nosso cliente, nossos empresários aí a entender um pouco, né, dessas mudanças aí, como vai ser as fiscalizações. Então, eu gostaria já de falando que é uma live tranquila, tá? A gente vai... era bom vocês se posicionarem, né? Eu vou não sei quem quer começar primeiro, né? Mas se posicionarem nas situações, por exemplo, vou falar da fiscalização, né? Como vai ser, dar uns pontos, e aí depois no final, para não ter tumulto, a gente faz a parte de algumas perguntas, se houver alguma dúvida, e a gente vai tirando. Ok? Pode ser assim? Posso começar, Fernando e Felipe? Bom dia a todos, meu nome é Homero, sou médico da Vigilância Epidemiológica do município de Franca há 16 anos. Estamos aí diante de uma situação totalmente inusitada, inesperada, né? Ninguém gostaria de estar nessa situação, mas nós temos que nos adaptar à realidade que nos traz aí uma preocupação enquanto o momento epidemiológico da cidade realmente é muito crítico, né? Nós temos que entender sempre que é uma epidemia muito recente, nós não temos nem um ano de conhecimento que o vírus está afetando pessoas no mundo inteiro. Então, nós não temos respostas para muitas perguntas,
Nós não temos ainda definições claras da ação do vírus, de como preveni-lo e de como tratá-lo. Lógico que a ciência no mundo inteiro está avançando rapidamente, todos os países do mundo, com seus cientistas, tentando achar fórmula tanto para tratamento como para prevenção do vírus, né? Esse vírus ele tem uma particularidade muito importante. A primeira é que ninguém tinha imunidade contra ele, logicamente, porque ele não tinha desenvolvido infecção em ser humano, pelo menos com conhecimento até um ano atrás. E segundo, que ele é muito mais agressivo do que a gente pensava no início, né? Então, em epidemia, a gente entende que nós temos situações de momento. O momento epidemiológico, normalmente, ele é medido em semanas. Então, cada semana, eu tenho uma realidade epidemiológica no meu país, no meu estado, e principalmente no nosso município, que é o que nos interessa enquanto residente aqui em Franca. Então, nós estamos aí numa situação crítica, porque a tendência agora é avançar muito rapidamente a epidemia, causando muito mais doentes, né, reconhecidamente através de exames, e também, por consequência, mais mortes. Nós estamos ainda, numericamente só pensando, tá? Nós estamos ainda com um quantitativo pequeno de mortes diante da realidade de outras cidades do mesmo porte, da quantidade de casos positivos que nós já temos, e nós temos casos positivos reconhecidos em laboratório. A pessoa que fez o exame deu positivo em algum laboratório. Logicamente que a gente tem que multiplicar por várias vezes a quantidade de pessoas que já tiveram o vírus ou estão com o vírus nesse momento, né? Não tem o número certo, mas de 5 a 10 vezes é possível que nós tenhamos 5 a 10 vezes mais é possível que a gente tenha pessoas contaminadas ou que já tiveram o vírus nesse momento em Franca, né? Quanto mais números de pessoas doentes ao mesmo tempo, por qualquer epidemia, por qualquer vírus, esse vírus adquire uma força muito maior de infecção, de agressão ao organismo. Então, é uma situação muito diferente eu ter 20 casos na cidade, como é uma situação muito diferente eu ter 200 casos ao mesmo tempo. 200, logicamente, o vírus ele consegue ter essa força de infecção maior, ele é mais agressivo em termos de acometer as pessoas. Então, a nossa grande preocupação desde o começo, e essa epidemia ela foi pensada, ela começou a ser pensada, aliás, em janeiro, né? Logicamente que em março já explodiu muito rapidamente no país inteiro, a gente já esperava por isso, porque é uma característica desse vírus de disseminação mundial, né? Então, o que a gente iniciava o pensamento lá em março, que era um vírus que tinha acometimento respiratório, né? Hoje a gente sabe que não é só isso, é um vírus que acomete todo o organismo, qualquer órgão está sujeito a ser cometido por ele. A resposta à agressão do vírus é muito individual. Eu posso ter respostas diferentes dentro da mesma família, por exemplo, de irmãos, né? Então, o sistema imunológico de cada um é colocado à prova numa situação como essa. Tem pessoas que nunca tiveram doenças e estão sendo acometidas gravemente do vírus. E tem pessoas também que, cheias de doenças, e conseguem sobreviver ao vírus. Então, não temos um padrão ainda para oferecer à sociedade, apesar de tanta luta, tanto conhecimento sendo construído, só que para construir ciência eu preciso de muitos anos para ter uma opinião formada, uma coisa concreta a oferecer à comunidade. E nós temos, como eu já disse, menos de um ano de estudos. Então, a ciência está caminhando rapidamente, mas ainda com segurança. Eu preciso de segurança e de eficácia para poder oferecer uma droga, um medicamento ou mesmo uma vacina. Então, isso que a sociedade inteira anseia, nós ainda não temos essa certeza. Nós temos que ter muito juízo, muita prudência, ter um rigor científico na condução e controle da epidemia, e só divulgar informações técnicas, tá? Hoje, o que mais atrapalha a classe médica, científica e os outros profissionais que nos auxiliam é a quantidade absurda de informação técnica, aparentemente técnica, né, de rede social, mas que isso confunde a população, porque nós estamos em situações antagônicas. Tem grupos de cientistas que afirmam tal coisa e outros grupos que desmentem tal coisa. Infelizmente, é assim na ciência. Só que a gente quer que a ciência dê uma fórmula pronta para nós em muito pouco tempo, e não é assim que se faz ciência. Eu preciso de estudos sérios, a médio prazo, para poder realmente ter uma solução mais definitiva para isso. Ou seja, nos próximos meses, a gente vai ter muito mais informação segura, muito mais completa do que hoje.
não só em termos de drogas que possam tratar o vírus, evitar que ele se torne tão grave como tem sido em algumas pessoas, como também através de vacinas preventivas, né? Então, é muito provável que daqui 6 meses nós temos um conhecimento extremamente maior do que hoje já é muito maior do que 3 meses atrás. Então, é assim que caminha a ciência, tá? Então, o que nós temos de ferramentas hoje, de estratégias para conter a fúria, a infecção forte do vírus? Nós temos que manter distanciamento o máximo possível, não participar de aglomerações, de proximidade física nesse momento, para evitar que o vírus tenha uma facilidade maior de contaminar as pessoas. Ah, são só os vulneráveis, grupos de risco? Não. Grupo de riscos, nós somos todos. De criancinha até um idoso, todos somos grupo de risco. Nós temos populações, grupo de pessoas que têm um risco aumentado. Ele tem maior risco de agravar do que a outra parte da população. Tá? Então, nós temos hoje, por exemplo, jovens, muito jovens, entubados aqui em Franca. Nós temos crianças internadas com suspeita de Covid, criancinhas pequenas. Tomara que não confirme, mas é uma realidade que na pediatria nós temos uma quantidade muito menor de doentes e talvez nós tenhamos também uma possibilidade menor de transmissão para os adultos. Mas isso ainda é cedo para poder afirmar isso. Então, as estratégias que nós temos nesse momento são exatamente diminuir a chance de transmissão do vírus. E como é que é a transmissão? Sempre respiratória, das vias aéreas e, no caso, também de olhos, né? A parte interna, a mucosa dos olhos, das duas narinas e da boca, é onde o vírus pode penetrar no nosso organismo. Se eu conseguir vedar essa entrada, ele não vai me infectar, eu não vou ficar doente. Então, o que eu preciso fazer? Diminuir a distância das pessoas, porque enquanto eu estou falando, eu estou eliminando gotículas, microgotículas. Quando eu estou tossindo, eu estou eliminando com muito mais pressão do que falando. E quando eu estou espirrando, muito mais pressão do que tudo isso. Então, por isso que o uso da máscara é uma barreira mecânica à transmissão de vírus, de eu contaminado por outra pessoa sadia, ou de a pessoa contaminada para eu sadio. E lembro ainda que existe uma chamada janelinha, né, que é aquele período que a pessoa pode estar com vírus, não sabe, porque não tem sintoma nenhum, e isso pode demorar de 3 a 15 dias para ela manifestar sintomas. Então, por isso que não é seguro eu estar conversando com a pessoa sem máscara, nós dois sem máscara, e aparentemente estamos sadios. Sim, isso é muito comum. Só que eu posso ser contaminante ou ser contaminado sem ter essa certeza. Então, nós estamos num momento crítico da epidemia, que todo cuidado é muito pouco. Tudo que nós fizemos até agora foi adequado, estatisticamente falando, né? Mas nós temos que ter uma atenção triplicada agora, especialmente nesses próximos 2 meses de julho e de agosto, que é onde as doenças de transmissão respiratória aumentam bastante. Como a via de entrada é nas vias aéreas, é provável, epidemiologicamente, que em setembro nós tenhamos uma diminuição de casos e em outubro nós temos uma diminuição muito maior. O vírus ele não deixa de circular nesse período aí, principalmente de verão, né, de primavera, mas ele diminui a transmissão, ele fica mais lento, mais enfraquecido. Vai contaminando poucas pessoas e em algum momento ele pode ganhar um status de epidemia de novo, quer dizer, ele pode transmitir para várias pessoas ao mesmo tempo, ganhando força, e aí causando um momento como esse. Então, é possível que nós tenhamos fases da epidemia, ondas de surtos, né? Mas, para isso, a gente tem que ter cuidado. Então, o que a gente aconselha tecnicamente? É muito melhor se eu for exposto ao vírus lá na frente do que hoje. Então, eu preciso tomar meus cuidados, higienizar as mãos com muita frequência, de maneira meio neurótica mesmo, tá? Lavar as mãos com muita frequência. Se eu não estiver perto de uma pia, que eu use álcool gel. Eu preciso usar máscara toda vez que eu sair de casa. É chato, é desconfortável, algumas pessoas têm dificuldade de se adaptar, mas é a barreira mecânica que eu preciso. A chance de eu contaminar usando máscara e outra pessoa também usando máscara é muito menor. E para vocês que trabalham em ambientes fechados, com contato físico e respiratório muito grande, o cuidado tem que ser realmente triplicado. Então, já vou antecipando um pouquinho a fala da Fernanda, mas nós temos que ter um olhar para o futuro. Daqui a poucos meses, provavelmente as leis vão mudar, a fiscalização vai mudar, porque vai ser necessário. Todos nós vamos ter que procurar ter ambientes de trabalho
ou de estudo muito bem ventilados. Tá? Isso faz com que provavelmente vai ter que ter mudança na estrutura física dos serviços, dos locais comerciais, industriais, para promover uma circulação maior, porque o vírus, volta a falar, ele não vai sumir, ele vai enfraquecer, depois ele ganha força e volta. Como todo vírus sempre comportou assim na humanidade. Então, não é porque vai passar em setembro e não vamos ter mais contato com isso. Vamos. Só que a gente tem que entender que tudo vai ser mudado, as perspectivas todas, a partir do momento que tem essa epidemia. Doutor Melo, assim, legal, achei a informação. Eu só queria colocar uma pergunta, só que eu sei que talvez você vai ser o primeiro a sair, talvez que falar que talvez dependendo você vai precisar sair. Deixa eu só colocar uma pergunta. Hoje, e como está o tratamento no medicamento? Está ocorrendo ou não está ocorrendo? Só para a gente poder ter você falando como médico, para a gente poder ter uma ideia. Está encaixando dentro que eu já fiz essa visão preliminar e bem genérica da epidemia para vocês. Nós temos 2 tipos de pacientes, 3 na verdade, tá? O paciente de sintomas leves, que vai ser acompanhado em casa. Tem um paciente que precisa internar na enfermaria, mas ele não é grave, não precisa de UTI, não precisa ser entubado ainda. E temos o paciente crítico grave, que é aquele que está entubado, e a permanência de intubação é em torno de 3 semanas. Então, é extremamente angustiante imaginar um doente com um tubo na garganta fazendo essa função de respirar, e é um tubo grosso, grande, por 3 semanas, em média, alguns mais, né? Coordenando a sua respiração, você sedado. Então, realmente é uma situação crítica grave. Esse paciente tem drogas que auxiliam ele a tentar se recuperar da infecção pelo vírus. Mas quando está nessa condição, o vírus já está bastante espalhado do corpo, já fez uma inflamação. Eu estava falando do paciente de enfermaria. Esse paciente de enfermaria, ele requer cuidados, porque ele realmente pode agravar a qualquer momento, por isso que ele não é liberado para casa, né? Muitos deles têm alta, lógico, e alguns outros evoluem para gravidade maior. Esse paciente também tem drogas, mas todo o tratamento ele é personalizado de acordo com o conhecimento e experiência de cada serviço médico, tá? Então, o tratamento, por exemplo, do Hospital São Joaquim pode ser um pouco diferente do Hospital São Francisco, e que também pode ser diferente da Santa Casa, porque o conhecimento está realmente evoluindo aos poucos, mas sempre com segurança e com prudência. O paciente de ambulatório, ele não tem um tratamento específico, porque não foi provado que nenhum desses propostos aí nas redes sociais, ou mesmo em algumas reportagens, que ele tem um efeito direto ao vírus, nem os chamados antivirais. Tem pesquisas aí de vários antivirais para tratamento de AIDS, para tratamento de outras infecções por vírus, mas ainda não tem uma comprovação clara, segura e disseminada para todo mundo. Estão se falando demais, vou citar o nome comercial porque estamos num grupo fechado, mas ivermectina, anita, hidroxicloroquina, alguns remédios para vermes, outros parasitários, vitamina D, zinco, magnésio. Vitaminas, a gente sempre entende que se você tiver deficiência é sempre bom complementar e ajuda, especialmente zinco e magnésio, que são, nós brasileiros, nós temos uma carência crônica disso, por causa do nosso tipo de alimentação. Então, zinco e magnésio é interessante todo mundo tomar todo ano nessa época de doenças respiratórias mesmo. A vitamina D também, se você tiver deficiência, através de exame comprovado, também você deve tomar para repor. Mas isso como um todo, especificamente contra o vírus, nós não temos nenhum efeito comprovado. E lembro que todo medicamento ele tem ação benéfica e prejudicial ao organismo. O que muda é a dose. Às vezes a dose normal para mim pode ser muito prejudicial para outra pessoa, né? Cada organismo responde de um jeito. E medicação, todas, sem exceção, têm efeitos colaterais leves ou sérios, tá? Então, isso de automedicação não vale a pena. Eu preciso muito mais cuidar da minha imunidade, tentar evitar contato com outras pessoas que estejam doentes, usar essa máscara o tempo inteiro, me hidratar bastante nessa época do ano, muita água, lavar minhas mãos com frequência, tomar vacina para gripe, para pneumonia,
enfim, evitar outras doenças infecciosas que possam atrapalhar o meu sistema imunológico na hora que ele precisar responder quando eu for infectado. Legal, doutor. Eu acho que a resposta aqui, acho que é interessante a gente estar ouvindo, porque senão fica muito assim, ninguém faz nada, né? Vai lá, o cara manda você para casa de volta, nenhum tratamento. Tem alguns que estão falando, né? Mas assim, é só para deixar claro do que está sendo feito, né? E, e como que está sendo gerida essa visão dos tratamentos. É uma boa explanação que você passou para a gente aí, eu acho, e resolveu. Bom, doutor, aí, acho que assim, toma aqui, vamos continuar, se der tempo a gente vai falar mais perguntas aí pela frente, beleza? Mas se por acaso precisar sair, estamos aí também à disposição, beleza? Ok, eu realmente tenho outro compromisso agora. Espero ter contribuído um pouquinho com os senhores, tá? Mas eu só quero deixar claro que ninguém está acomodado, né? Nós temos uma preocupação gigante. Eu fiquei em março e abril sem dormir, só usava remédios para conseguir dormir, tentando bolar soluções, pensando o tempo inteiro, né? E logicamente que a gente não queria que ninguém ficasse doente, muito menos tivesse mortes na cidade, mas assim, não tem jeito de ser diferente. O que a gente conseguiu até hoje, no município de Franca, é que nós tivéssemos um número proporcionalmente muito baixo de mortes, né? Lógico que elas vão continuar, é impossível não ter essas mortes, somente as pessoas mais vulneráveis, sejam idosos, sejam pessoas que já têm doenças crônicas, né? Mas a gente está tentando o máximo controlar, só que precisa do apoio da população. Qualquer epidemia, se só o serviço público estiver engajado, vai ser um desastre para todo mundo, tá? Tem que ser a população inteira, tem que ser toda a cidade unindo forças, bolando estratégias para o fim comum, que é fazer com que essa epidemia realmente não dissemine tantas pessoas, não afete tantas pessoas. Então, é uma situação que nós precisamos unir forças, tá? Não interessa o que já aconteceu, nós temos que pensar daqui para frente. Mas alguém não fez isso, não conseguiu isso, não... Tudo bem, mas vamos pensar de maneira otimizada, nós temos que pensar no bem comum, não deixar política interferir na saúde, porque sempre quando acontece política interferir na saúde, é um desastre natural que vai acontecer, tá? Então, nós temos que pensar daqui para frente. Como é que Franca vai se preparar para os próximos 3 meses? Como é que a gente vai conseguir contornar esse tsunami, que é o que o vírus faz? Ele arrasa a economia, ele arrasa os empregos, ele arrasa a parte mental de todo mundo, ele arrasa a saúde, né? E às vezes até outras consequências que a gente ainda não sabe. Porque existe, inclusive, consequências que podem ficar, depois da pessoa curada, a longo prazo. Ele pode apresentar várias outras situações de doença. Então, nós precisamos entender que, enquanto não tivermos uma vacina pronta no mercado, e toda vacina, quando ela é ofertada no mercado, ela é extremamente testada. Por isso que demora. Tem vacina pronta, mas é muito temeroso. Essa vacina pode causar problemas para muitas pessoas. Por isso que ela não é liberada por nenhum órgão responsável. A partir do momento que testa bastante, o mundo inteiro está tentando fazer vacina ao mesmo tempo, que testa e se mostrou eficaz e segura, aí sim nós vamos ter um controle gigantesco da população mundial. Mas isso vai demorar um pouco. Dificilmente nós vamos ter isso até o final do ano. Então nós temos que pensar no momento de hoje, que é extremamente perigoso, mas para frente também, como lidar com essa situação. Doutor, é o seguinte, eu concordo e até na visão aí, a gente pelo menos não tentar disseminar mais, né? Eu acho que as proteções são para não disseminar mais o vírus, né? E até por um motivo que a gente vai precisar fazer todas as nossas outras atribuições, mas com segurança. Me perguntaram aqui, doutor, de teste, o senhor entende que o teste vamos supor, a importância do teste hoje. Por exemplo, eu acabei de fazer meu teste essa semana. Aparentemente deu negativo. Eu queria que desse positivo já com meus anticorpos todos já defendendo o vírus, né? Mas assim, não deu negativo, quer dizer que eu não passei nem perto do vírus ainda. Então é assim, o que você acha? Em que é importante ou não? Né? Porque hoje a gente tem uma campanha na associação também que a gente está ajudando aí a facilitar, né, o valor, o regional pôs um valor para a gente de exames mais em conta, né, para os associados. E aí eu queria saber se é importante ou não, como você vê esse sentido aí. É outro tema muito complexo, tá? Nós temos basicamente hoje 3 tipos de testes.
Cada um deve ser feito no seu momento, de acordo com cada pessoa, e interpretado o resultado de cada pessoa. O que eu posso adiantar é, testes rápidos existem, assim como de várias outras doenças, e a chance de falso positivo e falso negativo é muito grande. Então, o teste rápido é aquele que eu faço na esquina, seja na farmácia, seja no laboratório, seja em qualquer lugar, ele pode te dar uma falsa sensação de segurança se vier negativo, e ele pode dar uma falsa sensação de positividade se o teste sofrer interferências, e sofre, tá? De medicação, de ter outras doenças, de ter alguma alteração do sistema imunológico, isso é muito comum. Então, esse teste rápido, ele é rápido no sentido assim, em 15 minutos eu tenho resultado. Pego minha gota de sangue do dedo, levo na prelinha e ele vai marcar uma coisa ou outra. Ele é rápido, mas ele deve ser feito com que a pessoa tenha pelo menos 8 dias de sintomas, porque ele vai medir anticorpos, se o organismo produziu anticorpos ou não. Para isso eu preciso de dias, é igual outras doenças que tem por aí. Então ele é chamado qualitativo, dá reagente ou não reagente. Ele, se não é o melhor teste. Um teste melhor para quem já está com sintomas há alguns dias chama quantitativo. É o teste sorológico de 2 anticorpos, IgM e IgG. Esse é quantitativo, ele mostra quanto que eu já produzi. Eu fiz esse. Isso, o quantitativo é melhor. O qualitativo é muito fraco. Ele serve como triagem. Por exemplo, eu vou lá no asilo, tem 200 moradores lá e 50 profissionais que atendem eles. Eu vou lá fazer a testagem nesses 250. Se eu conseguir 5 positivos, mesmo que sem sintomas nenhum, é importante a estratégia de prevenção. Eu vou fazer isolamento, eu vou tirar aquele profissional, eu vou isolar os pacientes de outros. Então, essa estratégia é importante, mesmo sujeita a falhas no resultado. Para a população inteira também teria que ser esse, porque é mais barato, é o teste rápido. Os outros testes, o quantitativo e o PCR, que é molecular, esses são mais caros um pouco e também tem suas indicações precisas. Tá? O PCR ele deve ser feito para todo mundo que está com sintomas, na primeira semana de sintomas. Então, se eu estou há 3 dias com tosse, dor de garganta e febre, eu vou lá fazer o PCR, desde que eu seja contemplado pelo Ministério da Saúde, pelo protocolo. Esse teste é gratuito, de acordo com o protocolo que muda praticamente toda semana. Tá? Ele está cada semana mais abrangente, podendo ser oferecido gratuitamente para mais pessoas, não só como lá no início, um mês atrás. Isso é comum, toda epidemia é assim. Então, basicamente é isso. Agora, se eu não tenho sintoma nenhum, quero fazer um teste, tudo bem, você pode ir lá num local qualquer fazer o teste rápido. Se ele vier negativo ou positivo, eu sugiro que o médico avalie esse resultado. Tá? É muito comum acontecer da pessoa não ter sintoma nenhum e o teste vier errado, o teste rápido. O quantitativo não, é aquele lá. Eu tenho anticorpo? Tem. Eu tenho pouquinho. Então, talvez nem seja tão positivo. Eu tenho muito. Realmente está alterado. E o PCR é aquele que coloca no nariz e na garganta um cotonetezinho ou uma espátulazinha para tentar pegar a secreção, pegar o vírus diretamente nas vias aéreas da pessoa. Então, esse é feito naquela primeira semana de doença. Esse é muito mais confiável o resultado, ele tem 90% de eficácia, do que os outros dois. Tá? Mas, mais uma vez, isso não é teste de gravidez. Teste de gravidez ou dá positivo ou não dá positivo. Isso qualquer pessoa faz, qualquer pessoa analisa. Precisa da orientação de uma pessoa da saúde com capacidade de interpretar aquele paciente, como ele está, mesmo que não tenha sintoma nenhum, de acordo com o resultado do teste. Bom, combinado, doutor. Eu até fiquei... a informação também que a gente tem, que agora, né, você já comentou aí, e é obrigado agora as redes, né, de convênio médico tá disponibilizando o teste, né, se você tiver os sintomas, não é assim? Sim, sim. Saiu a legislação falando sobre isso, né? Mas, beleza. Bom, Okay. tem uma pergunta, acho que é só para mais com o doutor, porque acho que ele vai ter que sair. É a Lidiane que falou? Acho que é isso. Ia liberar ela para o microfone, está desativado. Não sei se ela quer fazer a pergunta aqui pelo chat, Lidiane, é que ela estava com a mãozinha levantada.
Lidiane, quer fazer a pergunta? Tem condições ou quer fazer pelo chat? Ou senão a gente libera aí o doutor já para a gente poder passar para a próxima etapa. Pode ser? Tá ouvindo, Bruno? Tô ouvindo, beleza. Vamos tocar porque a Lidiane não fez a pergunta aí não. Vamos para frente. Então vamos. Doutor, obrigado aí. Qualquer coisa que precisar sair, estamos à disposição aqui também. É só a gente precisa das informações como o senhor bem passou para a gente aí, para a gente poder estar dando triagem também e a gente como contador também orientar o cliente, né? Porque senão ele vem e fala, mas isso acontece, não acontece, o que acontece? E ele está aqui com a gente todo mundo perguntando para a gente, ligando para a gente, ó, e aí, vai acontecer? O que está acontecendo? Então é bom para a gente estar nos posicionando, ok? Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Então, eu sempre à disposição lá na Vigilância Epidemiológica. Um abraço a todos. Obrigado. É o espaço que vocês estão dando para a gente aí mais uma vez, principalmente você e o Valdir, que a gente tem mais contato, né? Vocês estão sempre ligando, sempre perguntando e questionando. Esse contato a gente acha de extrema importância. Vocês conseguem abranger um número de estabelecimento, um número de empresários que consegue passar, né, a informação correta para o pessoal. E a gente que faz parte da fiscalização, a gente sente um pouco de receio, né, do pessoal em receber a gente, tanto pela parte da fiscalização, que nunca é bom, né, fiscal, que é sempre um pouco mal visto, né, mas a gente, tá claro que a gente tá aqui para ser parceiro do pessoal. A gente tem como a gente tomar algumas medidas, se for necessário, né, para a gente fazer valer o decreto, mas a princípio a nossa forma de trabalho é a conversa, né? A gente gosta de orientar, deixar explicado, para que depois que acabar a pandemia, a fiscalização vai continuar. Então, se a gente não tiver uma relação amigável com todo mundo, isso depois traz sérios prejuízos, né? Então, agradecer. E a gente está aqui à disposição para responder qualquer dúvida que tiver. A Fernanda ainda tem uma questão para falar sobre as máscaras, né? Porque teve uma resolução do Estado obrigando os estabelecimentos, né, ao uso de máscara, tanto pelos funcionários quanto pelos clientes, e a questão do valor da multa, né? Então, a Fernanda vai explicar a importância do uso da máscara. Ok. Posso falar? Vai lá, Fer. Tá bem. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, e parabenizá-los também, né, pela iniciativa, pelas ações que vocês estão realizando, que no início vocês colocaram em relação a Hemocentro, né, a doação de sangue, a arrecadação de roupas, ajuda ao Hospital do Câncer. Eu acho que esse é o momento, né, da questão de solidariedade e que a gente continue. Estão me ouvindo bem? Tá? E que a gente continue, né, com essas ações que tanto ajudam a nossa população. Especificamente em relação ao momento de pandemia que a gente tá vivendo, eu gostaria de colocar que nós temos várias medidas. Eu acho que o doutor Homero, fez um panorama muito bom sobre a questão da nossa situação epidemiológica no município de Franca, né? E eu gostaria de ressaltar alguns pontos que ele até já colocou, né, em relação à pandemia. Nós temos uma realidade onde as pessoas encaram essa pandemia de forma distinta. E nessa questão das medidas de segurança, isso interfere de forma muito direta, porque essa medida de segurança, ela vai depender de mudanças comportamentais de cada um de nós e que interfere na coletividade. Por exemplo, o uso de máscara, né? Então, nós temos uma questão que a gente depara diariamente e depende de cada um de nós, o isolamento, né, o distanciamento, o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, não colocar a mão
olhos, boca, nariz, porque igual o doutor Homero colocou, a transmissão ela é por via respiratória, ela entra por essa via, mas nós temos superfícies contaminadas, mão contaminada, quando a gente tosse e tudo isso. E muitas vezes o que a gente está percebendo é um relaxamento, tá? Nessa percepção de risco de contaminação, de transmissão no nosso dia a dia. A gente viu que no começo as pessoas estavam se cuidando mais, as pessoas estavam tomando mais cuidados, mais precauções, e hoje não. Hoje a gente está vendo que houve um relaxamento nessa percepção de risco. Então as pessoas estão mais ousadas, né, se aglomerando, não tomando os cuidados devidos. E isso é muito preocupante para nós da vigilância, porque a gente sabe que hoje o que a gente tem em mãos são essas medidas, mudanças de medidas comportamentais, são as medidas preventivas. Então isso nos preocupa muito. E pensar que a gente está no início de todo esse processo, né? No Brasil, principalmente no interior de São Paulo, e aí vem aquela pergunta, como é que a gente vai conviver com o coronavírus ao longo do tempo? Enquanto a gente não tiver vacina, não tiver medicação, bem dito pelo doutor Homero, que hoje é tudo experimental, nós não temos ainda uma medicação efetiva, falar assim, olha, eu vou tomar esse remédio e eu vou estar protegido. Tá? A fake news, ela dá uma falsa sensação de proteção. Então, o pessoal fala, vou tomar ivermectina, vou tomar cloroquina. Então, dá uma falsa sensação de proteção e as pessoas relaxam as medidas protetivas. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que vocês todos são formadores de opiniões e, portanto, a gente está aqui para pedir também essa colaboração, divulguem essas informações. Então, o uso da máscara, eu vou trazer para vocês algumas questões importantes, tá, desse uso adequado da máscara. Para que a gente usa máscara? A gente usa máscara justamente para impedir essa transmissão através de gotículas, tosse, espirro, e mesmo quando a gente fala. Quando a gente está falando, nós estamos expelindo gotículas, se a gente estiver contaminado, nós vamos estar contaminando também a outra pessoa. Então, a gente fala que ela oferece uma barreira física, né? Boca e nariz. Se é boca e nariz que a gente expele o vírus, né? Se a gente estiver contaminado, então não adianta eu colocar a máscara só na boca. Muitas pessoas utilizam a máscara deixando o nariz de fora e colocando na boca. Isso é uma utilização inadequada. Está colocando ela em risco e a pessoa que está ao lado dela também em risco. E a nossa intenção é diminuir essa exposição com a utilização da máscara. Então, alguns cuidados. Por que a gente está falando? Parece coisas óbvias, né? Mas nós, da vigilância, a gente vê situações inéditas que a gente acha assim, ó, que isso não existe. Pessoas emprestando máscara para outra, para vocês terem uma ideia, tá? Pessoas utilizando a máscara de forma totalmente inadequada, põe a mão na máscara do lado de fora, que está totalmente contaminada, não lava a mão. Então, eu vou passar para vocês aqui alguns cuidados básicos. Por exemplo, o uso da máscara, ele é individual. Nós não podemos emprestar, mesmo depois de lavada, a máscara de pano. A máscara de tecido, ela é recomendada para todas as pessoas que estão fora da área da saúde. Então, fora do contexto da saúde, hospital, unidade básica, ambulatório, todos podem usar máscara de tecido. Só que a Anvisa trouxe uma recomendação nova para nós. Essa recomendação é que ela tem que ter 3 camadas e não mais 2 camadas, como a gente estava no início orientando. Essa orientação é recente, essas 3 camadas são importantes para ela realmente fazer a barreira, né? A barreira física que a gente, que é o objetivo dela. Então, essa orientação, vocês precisam também divulgar isso, ajudar a gente a divulgar. Igual o Felipe colocou, hoje é obrigatório por lei
a utilização de máscara a partir do momento que a gente sai da casa da gente, né? Que a gente esteja na rua, dentro de qualquer tipo de estabelecimento. Dentro de qualquer tipo de estabelecimento, é obrigatório, e hoje nós temos um decreto onde gera multa para as pessoas ou estabelecimentos que permitem a entrada de pessoas sem máscara, consumidores sem a utilização da máscara. A gente sabe que isso é um grande problema, igual eu falei para vocês no início, cada pessoa encara a pandemia de forma distinta. Nós temos pessoas que ainda negam, não acreditam, acham que as precauções não são necessárias. Então, vocês são, para nós, uma grande ajuda também. Então, além do uso individual, ela tem que cobrir a boca e o nariz. Na lateral, ela não pode sobrar aquele espaço, ela tem que estar rente ao rosto, tá? A gente não pode manipular, manusear essa máscara durante o uso, colocar a mão na frente da máscara, sempre para colocar e tirar pelo elástico, pela alcinha dela. Sempre antes de colocar, eu preciso lavar a mão com água e sabão. Depois que eu tirei, eu preciso lavar a mão com água e sabão. Se eu não tiver água e sabonete, eu posso utilizar o álcool gel 70%, tá? Água e sabão ainda é o mais importante para nós hoje. E lavar a mão com água e sabão não é dar aquela lavadinha. É uma lavagem, em média, de 40 segundos, onde você vai lavar todas as partes da mão, esfregando, tá? Então, a gente consegue eliminar o vírus com uma boa higienização das mãos. A máscara de tecido, ela tem duração de 3 horas, tá? No máximo, e desde que ela esteja limpa e seca. Se ela tiver úmida, por exemplo, se eu espirrei na máscara, ela vai estar úmida. Pode ser meia hora de uso, eu tenho que tirar e colocar outra máscara, tá? Quando eu tiro, eu devo colocar ela dentro de um saquinho plástico, fechar até proceder à lavagem, porque a máscara de pano, ela não é descartável, tá? Eu posso utilizá-la, segundo a Anvisa, no máximo por 30 lavagens, tá? Mais de 30, o pano já fica mais poroso, a trama dele já não atende à necessidade de barreira física, certo? Sempre olhar se não tem furinho, se não está desgastado o pano. Então, essas recomendações que são básicas, a gente percebe que a população não está seguindo esses critérios. A máscara de TNT, que o Cleverson está aqui perguntando, ela sim, desde que a trama seja a trama do TNT, seja 20 a 40, recomenda-se a trama até maior, né, de 40, isso para uso da população geral. Pode fazer de TNT. A diferença é que a máscara de TNT é descartável. Eu não posso fazer a limpeza, higienizar, lavar essa máscara. Diferente do tecido, né, que eu posso lavar até 30 vezes. Nós temos outros tipos de máscaras? Temos a máscara cirúrgica, a PPF2, que é a mesma que a N95. Esse tipo de máscara, a gente está orientando que a população não precisa utilizar, deixar para os profissionais de saúde. Por quê? Porque a gente teve falta no mercado, teve um aumento de custo e não há necessidade. Então, só para ambiente na área da saúde é que está utilizando. É uma máscara que protege mais? Sim, ela é mais efetiva, né? A N95 é para aerossóis, quando vai fazer algum procedimento, vai fazer a coleta do exame de PCR, aquele do cotonete. E a máscara cirúrgica é para gotícula, mais ambiente mais hospitalar e ambulatorial. Então, para a comunidade em geral, a máscara de tecido com 3 camadas é o suficiente. Pode ser de TNT, mas aí ela vai ser de uso descartável, tá certo? Em relação à lavagem da máscara, que é outro ponto importantíssimo, não é só o uso. Então, a hora que eu tirei, eu coloco num saquinho para não contaminar o banco do meu carro, a mesa que eu tô, tá? Chegou em casa, eu vou fazer a lavagem. Também tem recomendação. Eu vou lavar com água corrente
água e sabão, tá? Água corrente e sabão. Vou depois deixar de molho em torno de 30 minutos com água sanitária 2,5%. Isso significa 2,5 colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água, tá? Eu preciso fazer isso? Preciso. Não adianta só água e sabão, tá? Enxágua bem depois, porque a água sanitária, ela é cloro, tá? E ela pode dar alergia se ficar resíduo. Então, enxaguar muito bem, tanto o sabão quanto a água sanitária, põe para secar e a orientação é que seja passada e guardada em recipiente fechado. Então, numa caixinha plástica que eu consiga lavar, não posso deixar ela jogada em cima da mesa, tá? Quando eu for descartar tanto a máscara de pano, já deu as 30 lavagens, ou a máscara de descartável, que é de TNT, eu tenho que tomar cuidado. O que a gente está percebendo? Na rua tem máscara, na sarjeta das ruas, em estabelecimentos, perto da Caixa Econômica, jogada no chão. Isso é um meio de contaminação. Então, eu tenho que colocá-la no saco plástico e colocar em outro recipiente de lixo, né, de resíduo de lixo, e aí manda para coleta. Não posso descartar ela em qualquer local, certo? E sempre lembrar que a higiene das mãos, ela deve ser feita com maior frequência, com água e sabão, se não for possível, com o álcool 70%. Sempre manter distanciamento. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde fala em 2 metros de distanciamento. Então, eu estou falando que é importante até para vocês que têm escritórios, manter uma mesa 2 metros de distância da outra. Esse é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Não esquecer da etiqueta da tosse, né? Não posso tossir assim, sem proteção e nem não posso colocar a mão, por causa de contaminação. Então, sempre dobrar o cotovelo e fazer a etiqueta da tosse. Nós temos que lembrar também a questão do vírus na superfície. Ele dura um certo tempo, tem superfícies, por exemplo, de inox, pedra, ele dura até 3 dias naquela superfície. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que a frequência de higienização das mãos, ela é importante. Por exemplo, papelão, tem referências que fala que dura até 2 dias, né? Então, nós temos que tomar cuidado, papéis, papelão, tudo isso pode ser uma fonte de contaminação, tá? E lembrando que vocês são disseminadores de opiniões, são formadores de opiniões, e vai nos ajudar muito, porque vocês trabalham com vários tipos de estabelecimento. E é muito importante, nesse momento, olhar para a saúde do trabalhador também, né? Então, essas empresas de vários ramos, todas precisam ser orientadas. A gente acha que são informações básicas, mas a gente vê a questão da máscara com o uso muito comprometido, inadequado, que não está se protegendo e nem protegendo o outro, né? Eu não sei se minha fala era essa, não sei se tem alguma questão que vocês querem levantar. Ana Paula, desculpa, Fernando, acho que é isso. O Marcos está com dificuldade para acessar aqui. Eu estou tentando liberar ele, mas eu acho que é isso. O que a gente estava aguardando era esse esclarecimento. Só orientar o pessoal, se tiver alguma pergunta para ser feita, pode fazer aqui no chat. Tá ótimo. Aqui. O Cleberson já fez. Você quer compartilhar para eu colocar? Sim, vamos lá. Me ativar no compartilhamento? Pronto. Essas informações que a gente está passando para vocês são informações básicas, mas de suma importância, né? A gente vê que ainda tem muitas dúvidas e mesmo assim as pessoas ainda não estão, né, sensibilizadas. Então, nossa intenção é divulgar, sensibilizar essas ações, tá? Então, em relação à máscara,
Eu trouxe aqui para vocês, ó, pra vocês verem o tanto que é importante essa medida de proteção. Então, eu trouxe a probabilidade de contato, tá? Com o uso da máscara. Essa pessoa aqui do lado esquerdo, ela está contaminada com Covid. Essa daqui não. Se ela não usa máscara e nem a outra pessoa, a possibilidade de contaminação, ela é enorme, ela é muito alta. Mas, se ela está sem máscara e o outro está de máscara, já cai para alta. Olha a importância da utilização. Se a pessoa que está contaminada está com máscara e o outro que não está, já cai para média. Agora, se os dois estão utilizando máscara, já é baixa a questão da contaminação. A gente nunca fala que o risco é zero, mesmo os dois utilizando, não existe risco zero. Mas existe o quê? Uma precaução, uma prevenção muito maior quando nós temos duas pessoas utilizando máscara, tá? O uso da máscara lavável, ó, que eu coloquei para vocês, aqui tem só um resuminho, né? Sempre lavar as mãos antes de colocar a máscara, sempre retirar pelo elástico e nunca pela parte frontal da máscara, tá? Sempre cobrir nariz e boca, individual, ela não pode ser compartilhada, nunca tocar nessa parte frontal e lavar com água e sabão e água sanitária. Aqui eu trouxe também, eu vi que falta acho que 10 minutinhos para acabar, para cair, né? Eu trouxe aqui também, porque vocês trabalham com várias instituições, vários estabelecimentos. Eu coloquei que no início, a proteção, ela precisava de mudanças comportamentais, mudanças de estilo de vida, e isso talvez vai perdurar. Né? Não é só nesse momento, mas ela também tem a interferência do ambiente, tá? O ambiente ajuda a proteger ou intensifica a contaminação. Só para vocês terem uma ideia, ó, nós temos de baixo a alto. Então, a nossa casa ainda é o local que a gente pode falar que, em questão de ambiente, estamos mais protegidos. E o mais arriscado, né, mais insalubre, são os hospitais. E aí nós temos vários outros locais, ó. Veículos, consultórios médicos, restaurantes, supermercados, academia está bem próximo do alto, né? Cinemas, elevadores é um ponto muito crítico, porque ele não tem ventilação, as pessoas ficam confinadas, colocam a mão, mesmo com a limpeza do elevador, pode ficar ali no ar ainda a contaminação pelo vírus se a pessoa estiver contaminada. Então, a gente vê aqui, olha, que são serviços essenciais, o hospital está aberto, mas, igual falou, é essencial, só se precisar mesmo. A gente tem que procurar evitar todos esses locais, tá? Então, sair quando necessário, tomar as precauções devidas, né? E as aberturas, elas são baseadas também nessas questões de baixo ou alto risco para a população. E finalizo aqui com um folder que a prefeitura colocou, né, contra o Covid, onde ela faz explicações básicas, mas de suma importância para a nossa comunidade. E a gente acredita que vocês também estão participando dessa sensibilização, né, dessa sensibilização da comunidade sobre a questão da Covid, principalmente a questão da prevenção, já que a gente não tem remédio, que a gente não tem também a vacina. A vacina parece que está prevista para o próximo ano e os remédios são paliativos, né? Nós não temos que falar assim, olha, esse acabou. Gente, é isso a minha fala, agradeço e passo a palavra. Beleza, Fernanda. Pessoal, é o seguinte, obrigado, Fernanda, pelas explicações. É que a gente, esse Zoom aqui, a gente está com um problema. A gente não tem ele está rodando no gratuito, ele acaba sempre em 40 minutos. E assim, e agora, o Bruno está me falando que tem 6 minutos, né, Bruno? Você está me ouvindo aí? Dá para liberar o microfone?
nós vamos ter que mudar a sala de novo. Mas porque eu quero escutar o Felipe aí, para a gente traduzir a gente aí. Então, o Bruno está falando que talvez a gente vai ter que mudar de link. O link está aí no chat. Quem já quiser copiar o link aí para colocar no sistema, vamos lá. Mas enquanto não cai, vai aí, Felipe. Tá me ouvindo? Tá falando? Fala aí pra gente. Aí, pronto. Tava bloqueado aqui. O Marcos, o que eu acho importante a gente deixar claro por parte da fiscalização agora nesse momento é que a vigilância sanitária, os fiscais, somos nós que fazemos o decreto, né? A gente tem a missão só de fazer cumprir com o que está escrito ali. Então, tem as diretrizes do governo estadual, tem a questão do poder executivo aqui do município, e eles que têm a competência, né, de ditar as regras. E a vigilância a gente somente faz cumprir. Então, a gente pede a colaboração de vocês para orientar os clientes de vocês, para que recebam a fiscalização de uma forma mais tranquila. A gente não está com a intenção, em hipótese alguma, de prejudicar ninguém, certo? A partir do momento que tem a conversa, que tem um diálogo, a gente tenta chegar num denominador comum para todos. A parte da fiscalização, ela não é legal. O fiscal batendo na porta sempre é uma situação chata, né? A gente entende isso, só que é preciso, né? Ainda mais pelo momento que a gente está vivendo, a gente tem que tentar fazer o melhor possível para poder fazer valer o decreto, né? Então, da parte da fiscalização, o que a gente quer deixar claro é essa. Não é nós que fazemos as leis, né? A gente que regula nada, a gente só faz cumprir com o que está ali. E muita gente acha que a gente que está dando a cara, né? A gente que paga por isso, o pessoal fica revoltado com a gente, fica hostil com a gente e está ficando uma situação bem difícil. A maioria dos lugares nós temos que chamar a Guarda Civil, tem que chamar a polícia para fazer o acompanhamento, até por conta da integridade dos nossos fiscais. Então, que vocês puderem auxiliar a gente nesse ponto, a gente fica grato. E eu coloco a vigilância sanitária à disposição de vocês. Você, o Valdir, sempre está em contato com a gente. Qualquer dúvida que tiver, a gente está aqui para esclarecer. A gente quer ter esse contato que, igual a Fernanda falou, igual o doutor Homero deixou claro, vocês formam opinião, vocês passam, né? São multiplicadores do que a gente está passando para vocês. Isso é extremamente importante para nós. Felipe, beleza. O que a gente, como escritório, a gente está aqui, e eu acho que é interessante você comentar aí. Você já me falou um pouco, que é lógico, né? Ninguém gosta da fiscalização e acho que nem vocês também gostam de estar complicando a vida de todo mundo, só que tem regras e regras têm que ser tratadas e leis têm que ser cumpridas e assim por diante, senão a gente vive num país sem regras, sem leis, fica complicado. Mas assim, me fala um pouco de como vai ser essas abordagens que você está comentando, né? Em que sentido você vai atuar, né? É falta da máscara, é falta do cara não estar com as barreiras sanitárias, como que é o seu processo, os procedimentos, né? De como fazer essa utilização. Que eu acho que é isso que o pessoal está aqui, está esperando, né? A gente tá falando, né? Então, assim, se você puder dar uma breve disso daí, como vai ser, e para a gente poder dar até noção para o cliente, quando ele chegar, para você não ser hostil com você, né? Não te jogar uma panela de ferro na cabeça, entendeu? Mas beleza. O Marcos, então, o que a gente faz, a questão da fiscalização, assim, a gente não tem perna para acompanhar a cidade inteira. Nosso número de fiscal é bem reduzido. A gente tem que dividir o que a gente tem em 3. A gente vai até meia-noite. Então, falar que eu vou sair fiscalizando tudo, impossível, não consigo, se eu quisesse. Mas a orientação que a gente passa para os fiscais, o pessoal que está para a rua, o primeiro momento, a primeira abordagem é sempre orientação e tentar fazer o pessoal entender o porquê da fiscalização, o porquê do decreto, né? Então, como a Fernanda deixou bem clara, a importância do uso da máscara. Muita gente ainda leva na brincadeira, acredita que não faz sentido nenhum, que é exagero,
mas eu acho que ela deixou bem claro a importância que tem, né? Então, o simples fato de você usar a mão, fazer higienização, usar a máscara, fazer a higienização das mãos, já faz uma diferença gigantesca. Então, a princípio, a gente orienta, a gente tenta mostrar o porquê da fiscalização, o porquê do decreto, e em cima disso, a gente vai tentando fazer o melhor trabalho possível, né, na questão da orientação. Lógico que a gente tem os meios, né, de poder fazer valer de fiscalização. Então, se a gente é bem recebido, se tem a conversa, tem um diálogo, a gente vai conversar, vai dialogar. Mas a partir do momento que tem uma certa resistência, que a gente não é recebido da forma que mais educada possível, a gente também tem meios para poder fazer valer tudo isso. E a questão das máscaras. A gente já está fazendo um trabalho referente ao uso de máscara já faz um tempo, antes mesmo de ter essa resolução do governo, né? Então, tanto que a maioria dos estabelecimentos hoje já não permite a entrada de clientes que não estejam fazendo uso da máscara. Então, não é intenção nossa sair multando, canetando ninguém na rua, de forma alguma. Então, a gente vai trabalhar nessa questão, principalmente com orientação. Inclusive, a resolução fala bate muito nessa questão da orientação. Mas como a gente já vinha fazendo isso há um tempo antes, então a gente já vê um resultado bem legal. Que você pegou, teve uma situação que a barreira estava errada, o jeito de abrir, você tem uma lógica nisso? Ou vai depender muito de como está o cenário do cliente? Porque essa é a dúvida deles, né? Como eu monto? Que jeito que eu tenho que fazer? Entendeu? Essa é a visão, entendeu? Você tem alguma coisa nesse sentido, assim, de dar algumas dicas nessa situação? O Marcos, então, o principal, a regra é o atendimento presencial, ele não pode ter, certo? A regra é essa. Então, ontem a gente teve alguns problemas nessa questão, alguns estabelecimentos fazendo atendimento dentro da loja, principalmente, né? Então, assim, o que o decreto permite hoje é a figura do takeaway e do drive, né? A pessoa vai, pega o produto e vai embora, sem experimentar, sem nada, é só a retirada do produto mesmo. Então, nessa fase vermelha, né, que o Estado colocou a gente, é assim que funciona, o atendimento presencial de forma alguma. O que confundiu muito foi essa questão do drive, takeaway, que, sim, tudo são coisas novas, todo mundo está aprendendo também, né, inclusive a gente. Então, nesse momento, é isso, não ter o atendimento presencial, a regra principal é essa, onde a gente está tendo um maior número de problemas. Fora a questão das academias. Tem academia que está dando muita dor de cabeça para a gente, que está colocando 20 pessoas para dentro da academia. Por mais que nós aqui entenda o momento que eles estão vivendo, o desespero da parte econômica, nós aqui também, muita gente acha que a gente não vive o que está acontecendo, né? Mas a gente também está sentindo na pele tudo isso. Mas, igual eu falei, a questão da fiscalização cabe a gente. Então, a gente tem que fazer valer o decreto, né? Então, essa questão das academias está pegando muito também, a gente está tendo muita reclamação disso. E a academia, infelizmente, não pode funcionar, né? O governo parece que já antecipou, né, a abertura da academia, em vez de ser na fase verde, passou para amarela, então já é um sinal positivo. Em São Paulo, se não me engano, segunda-feira já volta a funcionar. Então, se tiver a colaboração, o entendimento de todo mundo do momento que a gente está vivendo, a gente vai conseguir superar isso mais rápido. Quanto mais o pessoal descumprir, mais o pessoal teimar em fazer festa, em abrir bar, pôr gente para dentro de bar, abrir academia, vai demorar mais a gente sair dessa situação. Então, se tiver colaboração um pouquinho de cada um, eu acho que dá certo. Ô, Felipe, então, entendi. E assim, no caso dessa história, né? A história que a gente fala que tem coisa que vira lenda, depois vira história, né? Que é o negócio da máscara na rua, né? Como que vocês estão tratando isso? É uma situação meio que não dá para gerenciar, você sabe disso, né? Acho que não tem gerenciamento, não tem nem há um pouco de lógica, tem que ter um pouco de conceito, é o que a gente está querendo aqui passar, é o que a gente está divulgando, é o que a gente está incentivando, né, as pessoas a não disseminar um vírus
e tentando usar máscara no dia a dia, né? Mas isso não tem como fazer essa fiscalização desse jeito. Você concorda, né? Eu acho que não tem lógica, né? Ou vocês têm a Guarda Municipal vai fazer, porque eu vi hoje que é só vocês que podem estar primeiro fazendo a fiscalização. Depois a Guarda Municipal, se você tiver alguma situação, você chama a Guarda Municipal. Não é a Guarda Municipal que vai poder atuar, não é assim que funciona? Então, a questão da fiscalização, a questão de autuar tudo, cabe à vigilância sanitária mesmo, os fiscais da vigilância. Agora, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, eles vêm ajudando a gente, principalmente na questão do acompanhamento, na questão da preservação da integridade física dos fiscais, e eles têm toda a legitimidade também de chegar, abordar e fazer as orientações. Mas a questão da autuação, cabe à vigilância sanitária, sim. Igual eu falei no começo, eu não tenho perna, não tenho fiscais suficientes para fiscalizar uma cidade de 400 mil habitantes. Hoje eu tenho 15 fiscais para distribuir em 3 turnos para ter fiscalização todo o tempo. Nem o número de reclamações que chegam aqui, tem dia que eu não consigo atender todas as solicitações. Então, realmente, a gente não tem perna para isso. E, igual você falou, a gente tem que ter um pouco de bom senso também na questão da fiscalização, e a gente está tendo, e muito. Sair autuando gente que está sem máscara na rua, não vai fazer isso por enquanto. Por quê? Essa questão da resolução do Estado ficou uma coisa muito jogada. Chegou o governador, deu uma entrevista, falou que ia ser assim, que até a multa ia se tornar cesta básica, falou um monte de coisa, e tanto que a gente até questionou o Estado. Eu mandei um ofício para o Estado questionando quais seriam as orientações. Ela fala que a vigilância sanitária municipal e estadual fariam a fiscalização. Eu vou pedir para o pessoal perguntar também. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aí que possa estar perguntando aí para o Felipe? Mas é assim, Felipe, outra é bom esclarecer, porque assim, todo mundo acha, os caras não tem, a gente sabe que não vai ter, é uma lógica, tipo assim, acho que era muito mais fácil ele ter falado de conscientização, de visão, do que falar em multa, né? Que multa, com certeza, não daria nem correto de fazer, né? Então, assim, Marcos, mas sim, só para deixar claro, se o fiscal, no momento da fiscalização, ele entender que é necessário fazer autuação, fazer interdição de estabelecimento, vai fazer. Não, estabelecimento não, de pessoa. Estou falando de pessoa. Tá, na rua. Perfeito. Aí, acho que tem que pôr um mudo aí, que senão vai dar microfone aí, beleza. Na rua, entendeu? Essa é a visão. Entendeu? Não, na rua vai ser orientação, a não ser que venha as diretrizes do Estado e eles determinem que a gente faça a autuação de pessoas que não façam uso da máscara em via pública. Mas no primeiro momento não tem essa orientação. Beleza, Felipe. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Se quiser perguntar, pode ser no chat ou quem tiver o microfone pode falar. Beleza? Tem alguém? Pessoal, se não, para mim as minhas dúvidas aqui acho que está mais ou menos sanadas, né? E aí, Felipe, só para a gente concluir, eu sei até na verdade uma ocorrência que está dizendo que você acabou de falar, que você cumpre as legislações, é igual nós cumprimos as legislações, né? Como você é fiscal, na verdade o contador é mais visto como um fiscal do que o próprio fiscal é visto, entendeu? Eu te garanto isso para você, que o contador hoje, ele é mais fiscal que você é um fiscal, entendeu? Porque a gente exige dos clientes, de todo mundo, uma coisa que está na legislação. Então, quer dizer, nós indiretamente somos fiscais que cobram mais que vocês. Indiretamente, somos mais fiscais. Eu posso garantir que nós somos mais fiscais que você. Né, em termos assim, porque toda hora a gente está cobrando os clientes a fazerem as coisas da legislação. Então, a gente entende, né, que a gente só tem que tratar dessa forma, ok? Mas, assim, eu gostaria de agradecer, e aí, para isso, a gente tem que ter informação, né, porque essa é a lógica, né? Se você não me dá informação,
como que eu posso comprar de um cliente é uma coisa que eu não tenho informação, entendeu? Ou tenho a informação do jeito que vem torta, né? Então a gente tem que alinhar. Então, quanto cada vez mais a gente tem esse contato mais próximo, de dar mais informações para todo mundo, que é os contadores aqui que estão falando com os clientes, ok? Eu agradeço aí a sua disponibilidade. Agora, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá aberto aí que eu preciso ir embora, porque eu tenho um problema, eu tinha o compromisso de meio-dia e meio, eu tô enrolado. O Marcos, então, assim, mais uma vez agradecer o espaço, igual você falou, esse contato é importante, inclusive para a gente mesmo, para poder disseminar as informações corretas, né? A doutora Homero e a Fernanda também tocaram no assunto de fake news, essas coisas, e muita gente tem muita teoria, muita gente faz alguns comentários sem ter embasamento nenhum, e isso, em vez de auxiliar, atrapalha de uma forma gigantesca. Então, assim, o trabalho que a prefeitura ou a vigilância, de uma forma geral, o poder público realiza, pode ser que tenha falhas e provavelmente, assim, a gente sabe que não atende totalmente à expectativa de todos, né? Mas, assim, o que eu posso garantir para vocês é a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, que é competente para a emissão do boletim diário, né? Boletim epidemiológico, a gente não inventa números, a gente não inventa mortes, a gente nunca ganhou dinheiro inventando morte de ninguém, não mostra a gente de Covid, igual muita gente fala, em 4 meses você pode fazer a pesquisa que não morreu só 8 pessoas, 12 pessoas no município, teve muito mais. Então, assim, o trabalho está sendo feito da forma mais séria possível, aqui a gente está ficando aberto, tem gente que chega de 6 horas da manhã, sai às 9 horas da noite. Qualquer pessoa que tiver dúvidas ou quiser conhecer o serviço realizado pela sanitária, pela epidemiológica, a gente está aberto aqui, pode vir, a gente mostra os números, mostra as pessoas envolvidas, são pessoas sérias, pessoas competentes, que estão se entregando ao máximo. Então, quando surge qualquer comentário nesse sentido, a gente fica chateado, não pela crítica, que isso, a partir do momento que a gente está aqui prestando serviço para a comunidade, para o município, a gente está sujeito a isso, e as críticas que forem coerentes, forem sensatas, a gente vai acatar e vai aceitar numa boa, mas o que deixa chateado, o que entristece a gente é alguns comentários, algumas críticas que vêm de pessoas esclarecidas, só que sem fundamento nenhum. Isso é ridículo, isso magoa muito. Felipe, esse aí, na verdade, o contexto que a gente está vivendo hoje, que é a política desacreditada que a gente tem, né? Então eu queria agradecer e se tiver mais uma consideração, Felipe, muito obrigado e tamo junto aí. A hora que você puder falar com a gente, estamos à disposição. Não, tranquilo. E se vocês tiverem interesse em fazer uma outra reunião dessa, uma outra live dessa, a gente está à disposição aqui. Esse contato é importante demais. Vocês não fazem ideia a diferença e a satisfação que a gente tem de poder explicar algumas situações, de estar perto de vocês, de poder compartilhar tudo isso, para poder divulgar melhor todo o trabalho que é realizado. E vocês são parte fundamental nisso. Então, a gente está à disposição aqui, tendo interesse, a gente tenta marcar uma outra data aí que a gente realiza. Felipe, eu agradeço. Pessoal, tem alguém que falar alguma coisa? Se não, encerrar a nossa live. Obrigado a presença de todo mundo. E a Sescofran agradece a todos aí pelo envolvimento.